de alguma forma contribuir com alguma colocação que julgar pertinente ao momento, e especialmente por estar junto com o Jânio aqui, que meu irmão não é o mais novo, mas é o penúltimo irmão, né? Que está fazendo esse investimento lá na comunidade, na propriedade que nossos pais adquiriram na década de 50, 60, e está mantendo vivo aquele local lá, e que a gente se sente feliz e orgulhoso em ter essa inversão de atividade lá na propriedade, e é um investimento que vem contribuir com o turismo do município. O município é essencialmente turístico, né? E de alguma forma vem contribuir, né? Então a gente se sente muito bem com isso, por isso fiz questão que o Jânio viesse também, para colocar aqui quais são as atividades realizadas lá, como é que surgiu, né? E qual é a intenção dele para frente. Muito bem. Boa noite, Jânio. Boa noite, Sérgio. Boa noite a senhora e aos ouvintes. Para mim é uma alegria participar do programa aí, né? Já agradeço aí o convite do Sartori. Muito bem. Jânio, eu quero começar com o professor aqui, não é? Depois a gente vai, claro, intercalando os dois irmãos. Eu vou fazer umas perguntas aqui. Bem, professor Vitório, quantos filhos, quantos vocês eram na família? Éramos 9 irmãos. A falecida, a minha irmã mais velha é falecida. Sim, tem Nós quantos? somos 8 hoje. Agora são 8. Gurias tem quantos? Tem 6 homens e 3 mulheres. Aqui fora, que mora aqui no interior, aqui, o Jânio, quem mais? Aqui O fora. Jânio, o Jorge e a Ana, que mora no interior. Que mora no interior. Isso. Tu pode puxar a tua cadeira de A Ana foi professora lá no Mato Grande, né? isso. Ela está aposentada, radicada lá. E o Jânio e o Jorge residem na propriedade que eles herdaram. Professor Vitório, professor, o senhor e a sua irmã na família teve? Na família, eu e a Ana. Tem uma outra irmã em Santo Ângelo que se formou também, mas se aposentou agora, mas uma outra atividade, na escola, mas não como professor. Sim. Como é que nasceu essa ida para a sala de aula, professor? Foi uma situação bem, até posso dizer, acidental, né? Porque eu era trabalhador rural, produzia nas lavouras lá, e era agricultor. E daí, logo que eu me casei, a Elsa era professora, veio trabalhar na comunidade lá, ela era de Santo Ângelo, e logo que eu me casei com ela trabalhava ela e uma outra professora numa escola que tinha mais de 100 alunos. E era uma dificuldade conseguir quem quisesse vir trabalhar no interior aqui, vir em Santo Ângelo trabalhar aqui. Não tinha professor aqui na localidade formada. Aí ela sugeriu que, se não viesse ninguém, que me desse um contrato para mim, que ela ia me ajudar, me orientar e eu ajudaria ela trabalhando na escola. Aí me deram um contrato na época, a título precário se dizia, né? Por 90 dias, e aí eles avaliaram o trabalho, né? A secretaria vinha avaliar o trabalho daquele período para ver se continuava ou não. E aí eu fui contratado, eu concluí os 3 meses, ela foi perguntar para o secretário em Santo Ângelo se era para mim continuar. Não, eu fui lá perguntar se era para mim continuar ou não, mas eu já tinha sido visitado pela supervisão da Secretaria de Santo Ângelo, tinha sido visitado pelo secretário de Educação de Santo Ângelo, seu Albano Jung. Aí eu fui lá e perguntei para ele se eu continuaria ou estava dispensado. Aí ele disse assim, não, manda a diretora vir aqui falar comigo. E ele sabia, ele era minha esposa, né? Daí ela foi lá falar com ele, não, tá, vai continuar sim, estou muito satisfeito com o trabalho. E aí eu fui estudar, né, Sartori? A minha formação era uma 4ª série, que eu tinha passado para a 5ª, há alguns anos atrás, né? Com 14, 15 anos, eu passei para a 5ª série, e ali eu tinha 25 anos nessa época.
Então eu tinha dificuldades imensas, mas aí me esforcei, fui estudar curso supletivo. Trabalhava, dava aula num turno, outro turno eu ia para a roça e à noite estudar. E fazia aqueles exames que a gente fazia inscrição no estado, né? E fazia 2 vezes por ano. Fui eliminando matérias, eliminando, até que concluiu o primeiro grau. E aí surgiu a possibilidade de fazer o magistério, que é o normal, para professor mesmo, lá na URI, que o Estado estava bancando esse curso aqui na região. E aí encaixei, fui lá fazer, em 2 anos fizemos o curso de formação para professor, bancado pelo Estado. Aí logo já terminamos, fiz vestibular, aí a minha esposa fez também, fizemos a faculdade de pedagogia. Depois eu fiz uma pós-graduação e logo eu já me aposentei. O momento que o senhor assim se uniu com a professora, sua esposa, foi em que momento que aconteceu, professor? Que eu casei com ela em 31 de janeiro de 1970. O senhor estava dando aula? Não, aí eu era Antônio. Eu fiquei, daí eu fui começar a dar aula em 73, 3 anos depois. Com que idade? Eu casei com 22 anos. E nessa época onde se encontrava o Jânio? Você lembra, Jânio? Eu era criança. Era, sim, morava daí ainda com os pais. Os pais eram vivos? Sim. Não, o pai faleceu em 85 e a mãe em 95. E morava quantos na família, Jânio, né? Mais ou menos nessa época ali, que ele estava ali ainda contida, né? Nesse espaço, né? Eu acho que tinha todo mundo. 7 filhos, porque tinha saído a minha irmã mais velha casada, e eu casei, e logo saiu o outro irmão depois de mim, né, o José Caetano. Aí estavam 6 filhos e os pais. O senhor lembra da escola, o nome é a mesma escola? A escola São Martim. É a mesma escola. Ela foi batizada como Escola São Martim em homenagem ao ex-vereador Avelino de Oliveira Martins, que é o que doou o primeiro prédio da escola, que não tinha escola ali. Tinha na Guerreira uma escolinha. Mas a comunidade maior era no Mato Grande. E aí o senhor Avelino concorreu ao vereador e prometeu que, a primeira vez que ele concorreu, prometeu que ele, se eleito fosse, ele construiria uma escola lá no Mato Grande. E ele não foi eleito, ficou suplente e mesmo assim ele construiu a escola. Então aí foi sugestão do pessoal lá no dia da inauguração de colocar o nome da escola São Martim em homenagem a ele. O sobrenome dele é Martins. Professor, eu quero explorar um pouquinho mais o seu conhecimento. Aqui no centro de São Miguel tinha uma escola próxima à pequena igreja. Existia essa igreja? O senhor chegou a conhecer? Mas a escola antes da que foi... Não a maior na frente ao sítio, uma próxima à igrejinha. Não, essa eu não conhecia. Eu soube que tinha alguma escola antes daquela, mas eu não conhecia. Não chegou a conhecer, porque depois teve uma escola bem maior. Sim, aí tem uma escola maior construída pelo governo do estado. Tinha o Clube União na época ali na frente. E o lado da igrejinha ali, na esquina ali, era o Clube União. E logo para lá tinha a subprefeitura ali e depois a escola. A escola, primeiro, o prédio foi feito pelo Estado, depois a comunidade se organizou e ampliou o prédio, porque o Estado não dava conta de fazer, não tinha recurso. A comunidade mesmo andou construindo uma cidade. Muito bem. E o CTG, professor, como é que nasceu? Nasceu em que período? Isso foi... Mais ou menos, não precisa assim ser até a data. Mas ele tem... Está chegando aos 40 anos, acho. 78. 78, foi liderado pelo finado Iman Guarani, né? Pai do Jarvis. Foi ele que liderou esse movimento, mas tinha uma turma grande com ele aí, né? Enquanto acontecia isso, tinha membros da família que permaneciam lá no interior, são pequenos agricultores, não é? E ali, claro, o professor também lidando na lavoura, o Jânio, e mais qual é os outros que permaneciam nesse período, assim, na lavoura já? Aí era o José Caetano, o Antônio, que estão em Santo Ângelo, o Roque, que tem a ponto da Eva Mato lá em Santo Ângelo, e eles dois, o Jorge e o Jânio. Os pais nessa época ainda existiam? Ainda existiam ali, depois a mãe ficou doente, o pai também adoeceu, aí ele resolveu construir uma casinha em Santo Ângelo e foi morar lá. Antes ele acabou falecendo já morando 1 ano e pouco lá em Santo Ângelo, né? Vamos conhecer um pouquinho então do Jânio.
quando que tu começou a te tornar gente, guri? Quando que tu começou a se interessar pelas prendas, né, professor? O Mano já estava indo, né? Ele atrás de olho, o Jânio ficou louco de vermelho, né? Pois é. Mas, Jânio, quando que tu começou a ficar mais sozinho, vamos dizer assim, a assumir uma propriedade por tua conta? Foi quando o pai e a mãe se mudaram para Santo Antônio, né? Daí, quando eles se mudaram para lá, eu e o Jorge assumimos a propriedade ali, ficamos tocando até, né? Depois sempre trabalhamos juntos, e daí eu casei, ele continuou junto ali, depois ele casou, depois de um tempo daí nós separamos a sociedade, mas continuamos trabalhando junto, né, com as mesmas máquinas. Ele fazia o serviço dele, eu fazia os meus. E ele está até hoje na agricultura e eu também. E que etapa da tua vida que tu casou, Jânio? Eu casei em 88. Tua esposa é dali mesmo? Não, é de Santo Antônio. Você conheceu ela lá e veio morar Isso, veio morar cá. Muito bem. Jânio, esses tempos atrás, em uma daquelas festas que acontecem na tua propriedade, Borraia, Minhas Origens, né? Parabéns, Jânio, pelo que tu produziu, pelo que o professor Vitório, teu humano, não é? Porque isso é uma coisa de família, não é? Ao ponto que vocês chegaram hoje mesmo de Catuípe, lá um parente meu dizendo, Sartori, mas onde que é isso? Eu digo, mas é aqui, a hora vem aqui, vamos ali, porque é pertinho, não é? Então desperta muita curiosidade, aquelas fotos que tu tirou, muito bonita, né? E mostra a realidade, não é? A gente sempre tem muita ideia quando pensa no Jânio. Eu até estou guardando um ferro, faz muito tempo para dar para o Jânio, né, professor? Acho que ele já tem lá, né, um quebrador de milho manual. E lá do pai, estava tirado no potreiro e um dia eu resgatei. Digo que eu vou quebrar milho em São Miguel, não é? Mas acho que eu vou dar para o Jânio, né? Porque tem utilidade, né? Sim. É uma coisa assim. Mas aí tu começou uma atividade voltada para o turismo. Eu acho que aqui nós temos duas pessoas, professor Vitório, que se destacam nesse esforço. Claro que tem outros, e isso por culpa da minha memória, mas é o Walter, né? E é o Jânio, não é? Então também queremos trazer olha o Walter aqui, e o Jânio está presente aqui pela primeira vez, né? Para falar um pouquinho da história do Borraio. Jânio, tenta caracterizar aí como é que começou o teu projeto do Borraio. Fala aí para o pessoal te ouvir. Sim, o Borraio em 2014 eu fiz um galpão lá, né? Mas fiz para mim, para se reunir com a família, né, os amigos. E para fazer uma decoração do galpão, eu coloquei umas peças que eram da família, né? Antiga, botei lá no oitão do galpão. Para mim era uma homenagem que eu estava fazendo com meus pais, com meus irmãos mais velhos, né? Com o Vitória, minha irmã, os mais velhos que eu já vieram de Santiago, já trabalhavam, né? O Vitória tinha uns 15 anos, né? Não, quando viemos lá eu tinha 9, 8 anos. Mas já ia para a lavoura. Sim, ia para a lavoura, para a cidade, a gente ia para a Então aquilo ali para mim era decorar o galpão e era uma homenagem que eu estava fazendo para a família, né? Para os que desbravaram ali o Mato Grande, né? E a partir dali eu recebia os amigos lá, eles olhavam aquelas antiguidades ali e me diziam, tu gosta de antiguidades? Eu gosto. Eu tenho umas coisas lá, se tu quiser ir buscar. E daí eu comecei a buscar e uns me levavam e quando eu vi eu estava com um museu, né? Sim. Daí saiu uma festa do Colônia Motorista no Mato Grande e eu levei um tanto daquelas peças que eu tinha lá. E daí sempre tinha gente em roda fazendo um comentário daquelas antiguidades ali, né? E dali uns dias o Walter Braga foi lá em casa e me falou que eu tinha que abrir aquilo ali para visitação. Eu até achei que não tinha muito fundamento, né? E dali uns dias ele voltou de novo lá com o Diego Vivo, porque o Diego era o diretor do Museu das Missões. Aí me convenceram a abrir e já marcaram uma data para a inauguração, mas já em 2017, já fazia quase 3 anos que eu tinha. E daí marquei uma data para 18 de maio de 2017, né? E inauguramos, daí juntou bastante gente, né? Aquilo ali a gente se sentiu valorizado, né? E eu vi que podia dar certo mesmo. Daí comecei um outro galpão para me poder distribuir as peças que estavam tudo amontoado ali, né? Daí fiz outro galpão, que na Semana Missioneira, dia 4 de dezembro, nós já inauguramos
né? Estava lá o Sartori, lá a Rádio Piratini também, e acendemos fogo, né? E que mantemos aceso até hoje. E depois que foi inaugurado, a visita foi devagar, né? Tive que ter muita persistência ali. Eu dedicava muito do meu tempo ali, mas não tinha retorno quase nenhum, né? Agora faz o quê? Um ano e pouco que eu estou cobrando um pouco. Antes era espontâneo, alguém quisesse deixar algum troco, algum deixava, outros não deixavam. E agora o movimento tinha começado a melhorar, daí veio a pandemia, aí parou tudo, né? Até nós fechamos lá um tempo. E agora está melhorando de novo, tá? Cada dia, agora no inverno, que é uma época que não se recebia quase turista, né? Está indo gente quase diariamente lá, né? Então está melhorando. Muito bem, parabéns ao Jânio. Claro que nós vamos dissertar bastante sobre o Borrai, mas eu tinha uma coisa que me deixou preocupado, Jânio. Em um dos eventos que eu tive lá, quando começaram a contar as histórias vividas por vocês, que como eu, acho que não sei, o Alcione também, a gente é de origem italiana, né? E eu lembro que o professor parece que teve uma das funções dele era carregar uma bateria. E ele tinha que levar uma bateria e levar a moagem de milho ao professor Vitório. Eu não consigo dormir de noite porque eu me lembro da situação. Aí disse que o cavalinho um pouco magro, um tostado bem alto, e o professor Vitório, que não é, para quem não conhece, milagre que esteja nos ouvindo lá no norte do país, não é? O professor Vitório é uma pessoa que beira os 2 metros, mas disse que o tostado eu tinha que subir numa escada. E aí ele tinha que carregar a bateria, que a bateria tocava, era luz, professora? A bateria era pro rádio. Pro rádio, não, isso. Energia era a lamparina, né? Ela, Pro rádio. era pro rádio. Mas deixa que eu conto, depois o senhor ajusta. Aí diz que é uma bateria, e as baterias daquela época, meu amigo Alcione, era daquelas baterias de 1,5 metro. Não é? Imagine, se no cavalo magro ia a moagem de milho que ele levava em alguém ali para fazer como é que é? A farinha, né? Aí acho que andava uns 20 quilômetros. Não, é 7 quilômetros. Eu exagero um pouquinho. Ah, tá bom. Uns 7 quilômetros, mas imagina, levava então a moagem. E um dia acontece que ele deixa desequilibrar a bateria e começou a correr uma água pela perna, não é? E fura a calça do vivente. Fala no microfone. O caldo da bateria, né? Então, uma situação que antigamente parecia assim que não era tão... É difícil até de imaginar uma situação dessa, né? Porque a pessoa tinha que realmente, os pais pegavam e mandavam, olha, tu vai no moinho hoje, tu aproveita e traz tal coisa. E acontecia isso. E depois também a gente viu um relato de alguém, que eu não sei se era a situação de vocês, ou se foi do Aldo e do Davi, em que a bateria ficava, que o rádio ficava